A graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre todos. Amém. Deus está neste lugar. Amém. E porque Deus está neste lugar, nós tememos e trememos diante da sua presença. Amém? Ontem nós tivemos um culto muito especial aqui, que foi o culto de lançamento de um CD chamado Majestoso Deus. E esse CD tem uma história muito bonita, irmãos, porque nós temos ficado, eu principalmente tenho ficado muito preocupado com o que se canta por aí, chamado de evangélico. Nós sabemos que nós estamos vivendo um momento de humanismo, onde o humanismo tem tomado conta dos arredores e, por que não, influenciado também os arraiais evangélicos. Na grande maioria das vezes eu vejo pessoas compondo músicas e executando músicas e artistas que sobem e descem falando coisas absurdas na internet, quer cantando ou quer no que eles chamam de ministração, uma mensagem muito mais voltada para pessoas do que propriamente para Deus. E este CD nasceu com uma configuração interessante, como outro trabalho que a nossa equipe de adoração também fez, que é uma preocupação da igreja em criar uma atmosfera, um ambiente de adoração plena a Deus, por aquilo que Deus é. Não exaltando meramente o que Deus pode fazer por nós, ou as bênçãos que recebemos das suas mãos, quem nós somos, o que merecemos, nada disso, mas um texto que exaltasse a Deus, que Deus fosse, a sua majestade fosse levantada sobre os homens. E ontem nós tivemos este culto de adoração, cada uma dessas letras expressa um sentimento, e eu disse ontem que este CD gira em torno de 3 temas. Primeiro, a majestade e soberania de Deus. Segundo, a santificação. E terceiro, o envio de Deus à sua igreja para o mundo, a fim de que a sua igreja expresse a glória de Deus. Uma das coisas interessantes é que o pessoal que gravou abriu mão de todos os direitos autorais. Ninguém recebe um centavo, eles não quiseram receber nenhum centavo com a venda deste material. Mas toda a venda deste material vai ser revertido para a obra missionária e para a expansão do reino de Deus. É um trabalho muito bonito, a nossa equipe está de parabéns, esse material está à sua disposição, você pode passar depois, no final desse culto, tem um stand ali fora, e se você ainda não tem, leve para sua casa, porque eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para você e para toda a sua família. Nós oramos ontem pedindo a Deus que os cânticos, as letras deste material tão lindo, deste trabalho tão bem feito, feito com excelência, que essas letras invadam outras culturas e Deus faz com que o nome dele seja propagado através dessas músicas, dessas canções. Então, você está convidado, portanto, a passar lá depois deste culto. Texto de João, capítulo 8, Jesus está discutindo com judaizantes, com a liderança judaica. Acende a luz aqui para a gente, por favor, querido. Isso, senão os irmãos... Isso, obrigado. Obrigado. Eu também tenho 50, mais de 50, irmã. Então, Jesus está discutindo com os judaizantes, e esses homens estão impregnados de religiosidade, e a mesma religiosidade que poderia ser meramente expressão de temor a Deus e de adoração a Deus, acaba sendo o maior entrave, acaba sendo o maior sinal de escravidão. Jesus está lidando com líderes religiosos, mas eles estão impregnados de religião, porém sem conhecimento de Deus. E uma vez que eles não têm conhecimento do Deus onipotente, do Deus dos impossíveis, da consciência de quem Jesus era naquele momento da história, Jesus diz que eles estão escravizados. E no verso 36, Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um pouquinho antes, no verso 32, Jesus havia dito a eles: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles ficam chateados e dizem: nós não somos escravos, nós somos topo de linha, nós estamos acima, não somos escravos,
Como é que você diz que nós precisamos ser libertos? Jesus enxerga o coração daquelas pessoas e, analisando o comportamento e aquilo que saía dos lábios daqueles líderes, talvez Jesus concluísse que eles eram muito parecidos com o povo que Moisés estava conduzindo lá na direção do deserto. Nós estamos falando sobre a majestade de Deus, a onipotência de Deus, e estamos extraindo da história de Moisés no livro de Êxodo algumas experiências vividas por este povo hebreu, e por meio delas, sinais preciosos e assustadores deste atributo de Deus, que é a sua onipotência. O que é onipotência? Onipotência significa que Deus detém em si mesmo um poder jamais visto em qualquer outro ser, jamais visto em qualquer outra criatura, jamais visto em qualquer outra dominação religiosa. Deus é absolutamente soberano, e segundo a expressão do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, verso 20, Deus é infinitamente poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ou seja, não existe nenhum grande problema, não existe nenhuma grande complicação, nenhuma grande tragédia que seja maior do que o poder de Deus. Não existe nenhum problema nosso que suplante o poder do majestoso Deus, algo que Ele não seja capaz de controlar, algo que Ele não seja capaz de conduzir ou de solucionar. No entanto, uma simples observação nos levará a perceber que todas as vezes que homens no passado, homens cujas histórias estão narradas nas Escrituras e também no decorrer da história da igreja, todas as vezes que pessoas se depararam com o poder de Deus, elas estremeceram, elas se assustaram. Homens da Bíblia que se depararam com o poder de Deus, caíram com o seu rosto em terra, foram num determinado momento subitamente tomados por um sentimento de destruição por causa da presença de Deus. Por isso, quando eu digo assim, Deus está presente neste lugar, e nós dizemos amém, mas ao mesmo tempo que dizemos amém, isso me assusta. Porque quando nós estamos na presença de Deus, não há como tremer e temer diante do Deus Todo-Poderoso. Homens e mulheres do Antigo e do Novo Testamento foram surpreendentemente abordados diante da presença de Deus por um temor de que eles eram pequeninos vermes que poderiam facilmente ser esmigalhados debaixo do Deus Criador de todas as coisas. Quando eu era adolescente, um jovem chegou para nós e disse assim: nós não temos que ter medo de Deus, porque Deus é amor. Ninguém deve chegar na presença de Deus por medo, porque Deus é amor. Eu disse, é verdade, mas eu engoli aquilo, e recebi aquilo, e acho que dentro da minha alma eu distorci o que aquilo exatamente significava. Passado um tempo, eu participei de uma ceia, de um culto de ceia, e eu sempre fui ensinado, eu fui batizado cedo, eu fui batizado com 13 anos de idade, então durante toda a minha adolescência, eu sempre fui dirigido conduzido naquela direção de que a ceia é um ambiente solene, de profundo temor no nosso coração, e de que não podemos participar deste culto indignamente, sem cuidar da nossa alma, sem analisar o coração.
mas eu fui participar na minha época de juventude, de um culto numa outra comunidade, numa outra igreja, e eu estava sentado do lado de fora, havia muitas pessoas e havia um adendo, uma espécie de uma varanda na frente, uma entrada na frente daquela igreja, e ali estavam cheios de cadeiras, e eu estava sentado ali atrás, e ali o ambiente era um ambiente de risada, de brincadeira, e o pessoal pegava o pão, e brincava com pão, e brincava com vinho, e estava aquele ambiente assim, e eu estava ali no meio, eram os meus amigos, eram os meus colegas, estava todo mundo rindo, todo mundo brincando, e de repente me veio um medo no coração. O que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que a gente está fazendo aqui? Mais tarde eu fui analisar melhor a teologia bíblica e percebi que todas as pessoas que tiveram encontro com Deus se assustaram, tiveram medo, se sentiram diminuídas, se sentiram pequenas, perceberam a inutilidade de querer combater Deus, de querer lutar contra Deus, de querer se rebelar contra Deus. Até Moisés sair do Egito, ele não tinha recebido nenhuma manifestação tão extraordinária de Deus. Muito provavelmente, Moisés até aquele período era como a grande maioria de nós, seres mortais, que vivemos aqui dentro de um círculo mediano da vida, pessoas para as quais o senso assustador da presença e da majestade divinas não são tão importantes. Esse senso não é tão importante, às vezes passa despercebido. E aí, se você me perguntar se todos poderiam experimentar este impacto da presença de Deus, da grandeza de Deus, eu acho que eu vou dizer que não. Nem todos vão experimentar isso. Não é que exatamente as pessoas não poderiam, mas eu acho que elas não suportariam. Apenas alguns, por uma razão que só o soberano Deus conhece, poderiam suportar. E Moisés é uma dessas pessoas. A sua história é inspiradora. Moisés, indubitavelmente, é um homem especial. É um daqueles seres humanos cautelosamente separados por Deus para algo extraordinário que iria acontecer. Você vê que Moisés, desde bebê, já tem o seu nome presente na história, já tem a sua influência. Depois um reino, desarticulou toda a economia de um país, foi instrumento de Deus através do qual toda a lei chega às mãos dos servos de Deus. É lembrado por quase todos os escritores da Bíblia. Jesus fala um monte de vezes sobre ele. Os escritores das cartas do Novo Testamento falam sobre ele. A revelação do Apocalipse dada a João fala sobre ele. É um homem especial, eu não tenho dúvidas disso. E olho para a vida deste homem e tomo as situações que aconteceram como um exemplo de vida para mim. Antes do texto que lemos a semana passada, em que o povo é encurralado na frente do Mar Vermelho, tendo saído ali do Egito, antes disso, Deus encontra Moisés lá no deserto e se apresenta a ele através de uma sarça ardente. Está no capítulo 3 de Êxodo, e Deus se manifesta a Moisés, e o convoca e o chama, e Moisés estremece diante de Deus, reluta, e diz: Deus, não envia a mim, envia outro, eu não sou hábil, eu não sou capaz. E Deus novamente se apresenta a ele, se manifesta a ele, lhe chama, concede a ele poderes especiais, e Moisés, debaixo do temor de Deus, retorna ao Egito, administra aquele momento difícil da relutância de Faraó, em que as 10 pragas acontecem, uma a uma, até a última delas, que é a morte dos primogênitos. Então
Faraó cede espaço e Moisés então lidera aqueles 2 milhões de pessoas, quase 3 milhões, para sair todos de dentro do Egito, e vão e são perseguidos, e acontece aquela passagem que lemos a semana passada, são encurralados ali no Mar Vermelho, Deus abre o mar, eles passam com os pés secos, Deus fecha o mar e destrói todo o exército de Faraó, eles são introduzidos ao deserto, eles sentem fome, e há uma manifestação sobrenatural de Deus chamada o maná, que tem lições incríveis para nós, e depois eles sentem sede, e Deus faz com que as águas brotem no meio do deserto, e aí nós chegamos lá no capítulo 19 de Êxodo, e eles estão no pé do Monte Sinai, e ali no pé do Monte Sinai, Deus estabelece uma relação com Moisés, que é uma relação em que Deus o convoca a ir sobre o monte e fala com ele, e ele desce e fala ao povo, e Deus o convoca novamente, ele sobe ao monte, depois ele desce novamente, e as pessoas começam aos poucos ir subindo, e o próprio Deus diz, mande que o povo se aproxime de mim, e as pessoas começam a se aproximar, começam a vir, mas num determinado momento Deus diz assim, Moisés, coloca um termo aí, coloca uma divisória, até aí o povo pode ir, daí para cá não podem passar mais, você pode, passe você para cá, eu converso com você, mas esse povo não pode passar, e Deus fala audivelmente com Moisés, e ordena a Moisés retornar e pregar santidade no meio do seu povo, sem a qual ninguém pode estar na presença de Deus. E Deus entrega nas mãos de Moisés os 10 mandamentos. Esses mandamentos que seriam o fundamento dessa relação estabelecida com Deus, para um povo totalmente desorganizado, para um povo que não tem nenhum critério para servir esse Deus. Deus diz, espera aí, a coisa não é assim, toda jogada, toda largada, toda solta, vem cá, eu vou orientar vocês, eu vou dar a vocês um conjunto de leis, de normas, e vocês vão nortear a vida de vocês, e os relacionamentos de vocês, e a casa de vocês, através desses mandamentos. Esses mandamentos vão estabelecer 2 parâmetros, a relação de vocês com o Deus Todo-Poderoso, e a relação de vocês uns com os outros. Jesus diz isso, que a lei se resume em 2 mandamentos, amar ao Senhor de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Então essas 2 coisas estão em voga na lei, e aí o Senhor vem e diz assim, olha, primeiro, não tem outros deuses além de mim. Não adorem outros deuses. Segundo, não façam para vocês imagem de escultura. Não construam nichos. Não construam objetos que possam sequer simbolizar a profundidade desta relação do ser humano, desta criação de Deus com o Deus Criador. Não brinquem com isso, Deus diz. Não se encurvem às imagens. Não sirvam às imagens. Não adorem as imagens. Terceiro, Deus diz, não tome o meu nome em vão. Não use meu nome em brincadeiras. Não use meu nome nas suas expressões cotidianas impensadas. Deus é mais. Bens a Deus. Não use meu nome. Porque o nome do Senhor é santo, é sagrado. Havia um cuidado para se falar o nome de Deus, devido ao temor diante da majestade de Deus. Depois o Senhor diz, lembre-se de ter um dia para descansar e para adorar. Trabalhe 6, mas o 7º você separa e adore. E descanse, e não imponha carga sobre ninguém. Honre seu pai e sua mãe, para que os seus dias sejam prolongados sobre a face da terra. Não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não seja falso.
E não cobice o que os outros têm, não tenha inveja do que os outros têm, não queira estar onde eles estão, não queira ter o que eles têm. Todas essas coisas Deus ordenou para Moisés e mandou que Moisés sentasse e escrevesse tudo, e depois disso Deus coloca toda uma lei cerimonial, e Moisés cuidadosamente vai escrevendo todas essas coisas, porque ele é o mediador, ele vai trazer esse propósito de Deus, esse plano de Deus para todo aquele povo que está ali no pé do morro. Sabe o que me impressiona? É que o povo não ouviu com clareza a voz de Deus, como Moisés ouviu, mas o povo sabia que era Deus falando. Então olha aí no Gênesis capítulo 20, no Êxodo capítulo 20, Êxodo no capítulo 20, os versos 18 e 19, depois de Deus haver dado os 10 mandamentos, olha o que acontece. O povo chega para Moisés e diz assim: fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que nós não morramos. Eu estou lendo Êxodo 20, 19. Verso 20, Moisés diz ao povo: não temam, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Moisés diz assim: olha, o que vai fazer com que vocês não pequem é o temor a Deus no coração de vocês. Não é a religião, não são seus traumas, não são suas angústias, suas aflições, suas preocupações, suas ansiedades. O que vai fazer com que vocês não pequem não é a boa vontade de vocês, não é o esforço pessoal, mas é o temor de Deus plantado nos seus corações. Mas o povo ouve os trovões, ouve os relâmpagos, ouve o som das trombetas, vê um monte fumegando, se retira, se põe de lado e diz para Moisés: Moisés, fala você com a gente, mas Deus não fale com a gente, senão nós vamos ser destruídos. O que me deixa admirado é perceber que mesmo que esse povo visse e ouvisse tudo o que já havia acontecido, mesmo que esse povo esboçasse uma primeira reação, uma reação imediata, rapidamente, o povo passaria dessa fase para uma outra. É diferente de Moisés. Parece que Moisés tem um senso da presença de Deus o tempo todo no coração. O povo não, o povo vai e vem, uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Então nesse momento o povo diz: Moisés, olha, fala você com a gente, mas não deixa Deus falar, porque se Deus falar, nós vamos morrer. Mas passa um pouquinho e esse povo esquece. Parece que nada mais faz sentido para eles. Parece que eles não são mais despertados no seu coração pelo temor ao Deus Todo-Poderoso. Ao contrário, a sequência dessa história, no capítulo 32, nos revela que eles ficaram impacientes e se recusaram a obedecer e a manter-se em santificação. Moisés sobe ao monte pela terceira ou quarta vez, e Deus demora um bom período com Moisés, dando todas as orientações, e aí veja o que acontece no capítulo 32 do Êxodo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te e faze-nos o quê? Deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos mais o que lhe sucedeu. Então Arão disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, tragam. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro, os brincos que estavam nas orelhas, e trouxeram a Arão, e ele os tomou nas suas mãos, e trabalhou o ouro com um buril, derreteu aquilo tudo, e fez o quê? Um bezerro de fundição. Pior do que isso, olha o que eles disseram: este é o teu Deus, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Eu fico aqui pensando: meu Deus, como essa declaração chegou aos ouvidos do Deus Todo-Poderoso. Deus faz tudo o que fez por esse povo,
E quando chega aqui, esse povo funde um bezerro e diz assim: esse é o nosso Deus, foi esse bezerro que nós fizemos, que nos livrou do Egito lá atrás. Imagina como o coração de Deus ficou naquele momento, imagina como Deus se sentiu. Verso 5, Arão vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. Que Senhor, Arão? Que Senhor? Para quem será este culto? Para um bezerro? No dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para quê? Para comer, para beber, e levantou-se para fazer festa. Então lá do alto do morro, o Senhor vai a Moisés e diz assim: Moisés, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante o bezerro se inclinaram, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram. Note que Deus repete exatamente a frase que ele ouviu, e que eu creio machucou o coração de Deus: este é teu Deus, com letra minúscula. Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. No entanto, é inegável o fato de que Deus se relaciona diferente com alguns seres humanos. É inegável também que algumas pessoas se relacionam com Deus de uma forma diferente. Alguns temerão a Deus em profundidade, reconhecendo o seu poder, aturdidos, perplexos, admirados, estremecidos, temerosos diante da presença do Senhor. Essas pessoas buscarão a face de Deus, desejarão fazer a vontade de Deus, receberão de Deus atribuições de confiança, obedecerão a Deus com profundo temor no seu coração, serão neste mundo instrumentos da glória de Deus enquanto aqui viverem, receberão galardão no céu, ouvirão da parte do Senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Mas outros nem perceberão, nem ouvirão, estarão no meio da turba, da multidão, não temerão a presença de Deus, não terão medo da mão de Deus, não perceberão nada do que está acontecendo ao redor deles, ficarão resmungando da sua vida, da sua história e dos seus problemas o tempo todo, querendo resolver a sua situação imediata, mas não terão clareza do plano de Deus. Passarão por esta vida em branco e não permanecerão perplexos diante do poder do Deus Todo-Poderoso. Deus observa a atitude do povo, fica irado, chama Moisés e diz: Moisés, vou destruir. Deus esboça uma destruição em massa do povo todo e declara isso para Moisés. 2 vezes Deus faz isso. E o Moisés intercede pelo Senhor e diz: Senhor, não faça isso. O Senhor prometeu aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que o Senhor livraria o teu povo com grande poder. O que é que as nações vão dizer de nós? E na segunda vez que Deus diz que vai destruir, Moisés diz: Senhor, ou o Senhor perdoa esse povo, ou o Senhor faz o quê? Risca o meu nome do teu livro. Moisés foi corajoso. É uma característica de uma pessoa temente a Deus. Ele é corajoso. Ele não está extraindo nenhum benefício disso, ao contrário, ele está diante da possibilidade de morrer pela mão de Deus. Mas ele se arrisca, porque ele tem um temor de Deus no coração. E Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, é o seguinte, se eu quiser matar esse povo eu mato, independente de riscar ou não riscar você, se eu quiser matar esse povo eu mato. Mas a Bíblia diz que Deus dá um passo atrás.
E Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, vamos fazer o seguinte, eu não vou destruir o povo. Mas veja o que vai acontecer. Manda o povo caminhar. Manda as pessoas caminharem. Manda eles andarem. Marchem. Vou continuar abençoando. Vou mandar o suprimento. Vou mandar a coluna de fogo de noite. Vou mandar a sombra de dia, a nuvem de dia. Colocarei o meu anjo ao redor deles para protegê-los. Todavia, Moisés, eu não irei no meio do povo, para que não o destrua. Moisés cai diante da presença do Senhor e começa a chorar. E diz: Deus, se o Senhor não for conosco, não nos deixe sair deste lugar. Porque uma pessoa que teme a Deus, entende que mais importante do que a proteção, a provisão, o cuidado, as bênçãos, o alimento, a roupa, isso e aquilo, mais importante do que tudo isso, é a presença do Deus Todo-Poderoso. E Moisés percebe isso. Eu estou querendo ajudar você a enxergar, a fazer um comparativo entre seres humanos. Moisés não é um super-homem, mas ele age de uma forma diferente daquele povo. Ele tem um formato de pensamento diferente daquele povo. Sabe o que está acontecendo aqui? No fundo, nós estamos falando de uma história de escravidão. Deus libertou o povo do Egito, mas o povo ainda não havia sido liberto no seu próprio coração do Egito. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Eu lembro que há um tempo atrás, alguns anos atrás, nós construímos uma casa. Nós já fizemos isso várias vezes. Deus tem nos abençoado, nos dado a oportunidade de construir algumas casas para algumas famílias. E nós construímos uma casa para uma família numa das ilhas. E entregamos essa casa e fizemos um culto e foi tudo muito bonito. E a casa foi toda pintadinha de uma cor assim, tipo um salmão. E foi tudo muito arrumadinho, tudo, as janelas pintadas, tudo muito bonitinho. Entregamos para aquela família. Era uma senhora que tinha 5 ou 6 filhos. 3 meses depois eu recebi uma equipe aqui de irmãos, e eles queriam ir ao campo, e eu levei eles lá, e falei: eu vou mostrar uma casa que a gente construiu para uma família, e fomos até a casa daquela mulher. Quando eu cheguei na casa da mulher, eu falei: epa, cadê a casa que a gente construiu? Foi essa? Ela falou: foi. Eu disse: não foi essa casa que a gente construiu. Não, foi essa mesmo. A casa estava toda detonada, toda arrebentada, os cantos de parede arrebentados, a casa toda suja, uma bagunça, um lixo. A casa era um horror. Eu fiquei com vergonha da equipe que estava comigo. Sabe o que aconteceu? A gente tirou aquela mulher de uma moradia ruim, mas a gente não tirou a moradia ruim de dentro do coração dela. Eu temo que algumas pessoas encontrem a Cristo, encontrem o Evangelho, mas continuem cativas no seu próprio coração. Eu temo que algumas pessoas continuem escravizadas e ficam me questionando quanto tempo uma pessoa pode ser escrava de circunstâncias, de sentimentos, às vezes de pecados. Pasmem, a vida inteira. Gerações passaram por aquele momento da história e foram embora, viveram todos os anos da sua vida, eram de Deus, era o povo de Deus, mas lá no íntimo, na alma, estavam escravizados. E aí, quando uma pessoa está escravizada, ela não consegue discernir o temor de Deus. Às vezes são pessoas que estão dentro das igrejas, e nem sempre elas estão conseguindo identificar as forças opressivas, as fontes de manipulação que estão dominando os seus corações, escravizando o seu pensamento. Precisamos identificá-las, precisamos nos livrar delas. Paulo diz em 2 Coríntios 3,17: onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Você se sente livre? Você que se diz cristão, se sente livre, ou você é uma pessoa oprimida, escravizada? Algumas coisas nos escravizam. O medo pode nos escravizar.
Medo de tudo, medo das pessoas, medo do mundo, medo da violência, medo do escuro, medo das doenças, medo de ladrão, medo da solidão, medo da velhice, medo de tudo e de todos. O medo escraviza as pessoas. Às vezes se transforma em ansiedade. A pessoa não consegue nunca ter contentamento na alma, porque está sempre preocupada com o amanhã e não se arrisca mais. Há pessoas que têm medo da opinião alheia. O que é que vão pensar de mim? E ficam escravizadas à opinião dos outros. Se as pessoas falam bem, está feliz. Se falam mal, se sentem derrotadas. Ficam tendo que corresponder o tempo todo às expectativas que os outros têm de si próprias. Não importa se isso vai dilacerar a alma, mas ela tem que responder. E aquilo que as pessoas falam bate fundo no coração e derruba essas pessoas por dentro. Às vezes por fora a pessoa continua fingindo. Aliás, a nossa sociedade é a sociedade que age politicamente correto. Todo mundo finge, mas lá no fundo a pessoa já foi a nocaute. Outros estão escravizados por pecados morais, estão escravizados pelo seu próprio desejo, estão escravizados pelas paixões da sua própria carne, e essas pessoas mesmo dizem: olha, é algo incontrolável, eu não consigo controlar isso. Estão dominadas, estão escravizadas. Às vezes isso cresce tanto que se transforma em malícia. Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2, verso 16, que nós não podemos usar da liberdade que temos para dar ocasião à malícia, ou por cobertura da malícia. E eu defendo muito isso no meio das igrejas. Muitos cristãos vão dizer: não, eu sou livre em Cristo Jesus, então faça o que quero. Não, você é escravo do pecado. Você não foi livre ainda. Outros são escravizados pelo materialismo, pelo desejo de ter coisas. Pessoas que ficam o tempo todo sendo teleguiadas pelo que os outros têm, pelo que os outros fazem, pelo que os outros esboçam, pelo que os outros postam, pelo que os outros mostram que tem, e a pessoa acha que tem que ter também, vive numa guerra ferrenha, porque ela supõe que se tiver isso ou se tiver aquilo, então vai ser feliz, então vai ter contentamento. E aí sabe o que acontece? Essas pessoas acabam dando um passo maior do que a sua própria perna pode alcançar, e se metem em muita confusão financeira. Tem que ser o que os outros são, tem que vestir o que os outros vestem, tem que andar por onde os outros andam. Acabam se transformando numa Maria vai com as outras, requintada, mas Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. Outros se tornam escravos de uma agenda de compromissos. Você não tem liberdade mais. Você está dominado por isso. Você não consegue parar. Você não consegue relaxar. Você não tem um tempo para adorar. Não há tempo para o descanso. Desenvolveu um estilo de vida, anos seguidos, fincou estacas profundas nesse estilo de vida, e ao menos que você seja de verdade liberto, você vai ser oprimido e massacrado por aquilo que você mesmo introduziu, a sua história de vida e a sua família. E quando somos escravizados pelas experiências da nossa infância? E quando somos escravizados por memórias que ainda acusam, que ainda ferem, que ainda machucam a nossa consciência? Eu não erraria se dissesse que muitas pessoas aqui, na sua infância, enfrentaram desprezo, enfrentaram humilhação, enfrentaram abandono, enfrentaram violência sexual, enfrentaram assédio moral, e essas coisas todas que aconteceram lá quando você ainda era pequenininho, ainda regem seu coração, ainda bloqueiam você, são cadeias que constroem muros ao redor, e você não consegue olhar os horizontes, não consegue avançar além do que você já chegou agora, até agora. E o que é pior, isso tudo, esses pensamentos e às vezes acusações,
se transformam numa espécie de energia negativa que impede você de caminhar e de desfrutar da liberdade plena que o Espírito Santo de Deus quer conceder a cada um de nós. Pior, quando essas lembranças nos empurram na direção de fazer aquilo que é mais errado ainda. E aí essas lembranças todas acabam sendo os exatores da sua própria vida, da sua própria existência. Você lembra dos clichês, daquilo que chamavam você quando você era pequeno, menino descarado, ficou lá na consciência. Essa menina é burra, não vai dar certo em nada. Lembra disso? Seu incompetente. Oh, que menino desajeitado, quebra tudo. É um lerdo. Sabe aquelas coisas que os pais, às vezes, sabiamente falam para os filhos? E aquilo fica gravado lá dentro do coração, assim, aquele filho fica pensando, meu Deus, é isso? E algumas pessoas conseguem administrar isso dentro do seu coração, e vão aprendendo o temor de Deus, e vão se livrando disso, mas outros não, outros continuam amarrados por isso. Você é um desajeitado, você é um pamonha, você nunca vai conseguir chegar lá. Outros se tornam escravos da sua própria personalidade. Gente irascível demais, gente briguenta demais, pessoas que estão constantemente mal-humoradas, com um nível elevado de irritação nervosa, ou então outros que levam tudo na brincadeira, irritantemente levam tudo na brincadeira. Já viu gente assim, que tudo leva na brincadeira? Não é errado brincar, mas quando uma pessoa brinca demais, alguma coisa há de errada com ela. Então ela não consegue tratar com seriedade a vida. E o que dizer das pessoas que estão oprimidas, escravizadas por vícios? Pessoas que continuam escravas de vícios, de bebida, de fumo, de psicotrópicos, de imagens, escravas do garfo, escravas da faca. São espécies de escravidão. E todas estas coisas amarram as pessoas, todas estas coisas constroem trincheiras, barreiras ao redor das pessoas, e elas se mantêm ali presas, escravizadas, deixam de perceber a grandeza dessa vida, o propósito de Deus para esta vida, não conseguem enxergar o valor atribuído pelo Deus Criador, e não conseguem perceber a real importância pela qual elas estão aqui neste mundo, deixam de experimentar o melhor de Deus, daquilo que Deus gostaria de lhes dar. Esse era o povo de Israel lá no deserto. Sabe, irmãos, às vezes eu olho para esse povo, eu gosto de ler Êxodo, eu gosto de ler essa história, eu fico com raiva desse povo, mas quando eu fico com raiva desse povo, sabe o que eu lembro? Que eu sou igualzinho a eles. Somos ou não somos? Somos iguaizinhos. Reclamamos da vida o tempo todo, traçamos o nosso próprio rumo, a nossa própria agenda, nos enchemos de quinquilharias ao redor de nós, e nós queremos que Deus resolva isso tudo. É a gente que vai atrás, é a gente que compra essas brigas desnecessárias, é a gente que estabelece expectativas, padrões, baseados em quê? No temor de Deus? Não, naquilo que as pessoas são, naquilo que elas têm, na sociedade, na prestação de contas, na opinião dos outros, e nós viramos escravos deste monte de coisas. Deixamos de experimentar o melhor de Deus para nós neste mundo. A vida em Cristo Jesus, a salvação que Jesus dá a uma alma, é algo de plena libertação. Quantas pessoas já conheceram a Cristo e hoje estão infelizes, insatisfeitas na sua alma, descontentes? Há um descompasso, tem alguma coisa fora do lugar. As pessoas estão enfrentando aquilo que eu chamo de síndrome do elefante de circo. Eu morava em Santos e saí um dia para dar uma volta, não lembro se a pé ou de bicicleta, na praia, lá na divisa entre Santos e São Vicente, e havia um circo, e o circo tinha várias jaulas com animais, e eu, se não fosse pastor, ia ser veterinário. Eu gosto de animais. Eu falei, eu vou lá ver. E lá
o leão, vi os macacos aí, parente de alguns por aí que acho que vieram deles, e fui vendo os animais, e eles estavam todos enjaulados, e lá no final de tudo estava o rapaz do circo dando banho em um elefante. Gigante, um elefante, eu acho que eu nunca tinha visto um elefante tão grande como aquele. E o rapaz jogando água e com uma escova, escovando aquele elefante sujo. E ele lavando aquele elefante, o elefante com uma corda amarrada no pescoço, e ele com a corda aqui segurando perto dele. Quando ele acabou de lavar o elefante, ele pegou uma estaca de pau, enfincou na areia da praia, enfincou assim, a estaca na areia, e amarrou a corda do elefante, e foi embora. Eu fiquei olhando para aquilo, o que é isso? E o elefante ficou, ele olhou e falou, estou amarrado, não vou para lugar nenhum. E ficou lá. Falei, gente, esse bicho gigante podia estar amarrado numa coluna, ele derrubava o prédio. Ele está amarrado numa estaca. Sabe o que é? Ele foi condicionado a ser escravo. Ele foi condicionado. Você tem que ser assim. O mundo diz que você tem que ser assim. A história diz, a cultura diz que você tem que ser assim. Amarraram ele lá. E o elefante fica lá, obedece. Acabou. Eu queria dizer uma coisa para você. Deus não nos criou para a escravidão, Deus nos criou para a liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Von Goethe dizia que só é digno da liberdade aquele que se empenha por alcançá-la. Você não precisa ser escravo a vida toda. Porque se nós nos mantivermos nesse estado de escravidão, nós não vamos descobrir a essência do temor a Deus. Não vamos. Você pode ser livre. Jesus pode libertar você, Ele é o Deus dos impossíveis. Ele pode libertar qualquer um de nós. Então não admita a possibilidade de você viver uma vida tão escravizada, tão miserável como aquele povo vivia. Vendo às vezes coisas grandiosas de Deus acontecer aqui ou ali, lá na vida do Moisés, ou lá na vida do Pedro, ou lá na vida do fulano, mas nada acontecer com você, permanecendo como escravo do Egito dentro do seu coração. Quando eu era garoto, a gente cantava uma música. Cadê o Tiago? Tiago, toca, dá um som, acho que é um rezinho aí. Vamos ver se a gente vira um pouquinho de criança aqui agora. Não está alto. Bote. Acho que não dói. A música diz assim: no Egito escravo fui, sim, sim, ó sim. No Egito escravo fui do vil faraó. Triste, bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Vocês lembram disso? Vocês são tão antigos quanto eu, né? E eu gostava dessa música porque ela falava de liberdade. Ela falava de liberdade. Deus não te criou para ser escravo, em nome de Jesus. Queria que você abaixasse sua cabeça nesse momento. Você quer ser livre? Quer ser livre? Tudo começa em Cristo Jesus. Tudo começa numa experiência profunda de entrega a Cristo. Tudo começa com essa experiência de entrega ao Senhor. Se você já entregou seu coração, se você não entregou seu coração, hoje é o dia de você entregar sua vida a Cristo Jesus. E de você sair desse estado de escravidão, que tanto tem diminuído sua vida, sua história, seus dias, sua alegria neste mundo. Deus não te criou para ser escravo, Deus te criou para ser livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, se você é um cristão, eu penso que há 3 coisas que podem acontecer com a gente.
Primeiro, reconheça o que ainda escraviza você. E não se esquive de ser tratado por Deus. Não fuja disso. Não fuja. Segundo, alimente e retroalimente todos os dias a sua mente, todos os dias, com a confiança no Deus onipotente. Deus pode todas as coisas. Você não pode, mas você tem um Deus que é maior do que todas as coisas. Terceiro, siga as orientações de Deus, siga as receitas de Deus por amor e por consciência. Deus deu os 10 mandamentos e deu toda a lei, e deu todas as orientações para aquele povo, e aquele povo não tinha temor suficiente para obedecer o que Deus estava mandando, então eles preferiam continuar escravos. E Deus diz assim: olha, obedeça a minha palavra, obedeça o meu mandamento, obedeça o que eu estou ensinando vocês, e quando vocês estiverem obedecendo passo a passo do que eu estou orientando vocês, então vocês vão sendo libertos dentro do coração de vocês, de tudo aquilo que tem impedido vocês de serem livres. Por isso Deus diz: olha, não tem outros deuses, não adorem imagens, não leve o meu nome em vão, santifique um tempo para mim, me adore. E na relação humana, honre seu pai e sua mãe. Não ofenda as pessoas, não maltrate as pessoas, não mate as pessoas. Não cometa adultério, não seja infiel à sua mulher, não seja infiel ao seu marido. Não roube nada que é de ninguém. Não minta, não fale nada, não abra sua boca para dizer aquilo que você não tem certeza que é verdade. E não deseje ter o que as pessoas têm. São orientações de Deus, mas você só segue isso se você retroalimentar a sua vida e a sua alma no seu coração com este atributo poderoso de Deus, a sua onipotência. Ele é o Deus dos impossíveis. Diga para Deus agora: Senhor, eu não quero ser escravo, em nome de Jesus. Diga para Ele: Senhor, eu não quero ser escravo, não quero. Ore aí onde você está. Ore nesse momento. O que é que tem escravizado sua mente? O que é que tem escravizado sua alma, seu coração? Ore aí ao Senhor nesse momento, com sua cabeça baixa, com seus olhos fechados neste momento. Oh, abra os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado teu sangue apagou. Meu ser, de glória em glória, eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Como sou, com Cristo eu fui justificado. morreu meu velho homem, escravo do pecado, e agora eu sou livre em ti. Vive em mim. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo.
Baixa a cabeça, feche seus olhos. Eu queria que os pastores e que os líderes viessem aqui à frente. Nós queremos orar por pessoas. Esse é o nosso papel como igreja. O que é que a igreja faz? A igreja prega a palavra de Deus e a igreja ora por pessoas. Esse é o papel principal dos líderes, dos pastores, o ministério da palavra e o ministério da oração. Então todos os domingos nós oramos por pessoas, nós oramos por vidas, nós oramos por gente, pessoas que estão aqui e carecem da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Então se você está aqui neste lugar e você tem se sentido escravizado na sua alma, primeiro, se você não entregou seu coração ao Senhor, vem aqui à frente, se junta aqui com essa equipe que nós vamos orar por você nesse momento. Vamos orar por sua vida, vamos orar por seu coração. Você não pode sair deste lugar e permanecer escravo de si mesmo, dos seus desejos, do seu passado, da sua culpa, dos seus medos. Hoje o Senhor quer te dar vitória neste lugar e nós cremos nisso, por isso nós oramos, porque nós temos visto muitas pessoas serem libertas aqui pela misericórdia de Deus. Então se você quer entregar o seu coração nas mãos do Senhor, todos vão estar com sua cabeça baixa, com seus olhos fechados. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, se una aqui a essa equipe, sem medo, aproxime-se de um deles aqui e nós vamos orar por você. Eu quero pedir também que outras pessoas que estão aqui, aqueles que estão com seu coração apertado, talvez o Senhor olhe e fale assim: meu Deus, é isso que está acontecendo comigo, eu já conheço a Cristo, mas eu me sinto escravizado, e eu quero orar por você nessa noite, antes de você sair. Então sai do seu lugar e vem aqui também, junte-se a esse grupo que aqui está, em nome de Jesus. Nós vamos orar por você, cada um aqui vai orar por uma, duas pessoas. Pode vir aqui à frente, se vierem outros líderes vai ser muito bom que estejam junto, acompanhando essas pessoas. Você vai orar por essas pessoas, ore por elas agora, em nome de Jesus. Pode vir aqui à frente, queremos orar por vocês, em nome de Jesus. Vou pedir que a igreja estenda a sua mão nesse momento, na direção de cada uma dessas vidas aqui à frente. Por favor, estenda a sua mão. Tem algumas pessoas que estão sozinhas aqui, eu queria que alguns líderes viessem aqui, por favor, viessem aqui orar com ele, por favor. Vem aqui, isso. Vamos orar. Há mais alguém que quer vir aqui? Você quer que a gente ore por você? Tem se sentido escravizado, oprimido? Vem aqui. Jesus disse que Ele iria nos livrar de toda opressão do mal, que a graça dele estaria sobre a nossa vida, que nós iríamos tomar sobre nós o jugo dele, que é suave, um fardo leve. Ele não quer impor peso sobre nós. Vem até aqui à frente, por favor. Os líderes da igreja, por favor. Queria que outros líderes chegassem mais próximos aqui de nós, em nome de Jesus. Vamos orar, temos várias vidas aqui à frente. Se você é um crente em Cristo Jesus, membro dessa igreja, gostaria de orar por alguém, por favor, vem aqui à frente ajudar a orar por algumas pessoas, em nome de Jesus. Estenda a sua mão na direção dessas vidas, vamos orar. Exaltado seja o teu nome, Senhor, Deus eterno, Deus fiel. Nós amamos ao Senhor por uma só razão: o Senhor nos amou primeiro. O Senhor derramou graça, bênção e favor do céu sobre a nossa vida e a nossa história, e pela graça de Jesus, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, por meio da obra redentora do Evangelho de Jesus, nós nos tornamos livres. Bendito seja o teu nome, Senhor. E nós olhamos agora para esses queridos que vêm aqui à frente, alguns com seus corações cheios de angústia, travados, mergulhados em circunstâncias do seu passado. Ó Deus, traz cura a este ambiente em nome de Jesus. Eu sei que alguns podem estar trazendo aqui lembranças de coisas que aconteceram quando eram muito pequenas, e talvez muitos não entenderam onde estava o Senhor naquele momento. Que o Senhor possa neste momento, Senhor, dar certeza a cada um deles de que o Senhor estava lá, de que o Senhor sofreu, de que o Senhor chorou, e mais do que isso, de que o teu poder, desde aquela época até hoje, continua e continuará à disposição de cada um, para que todos sejam curados diante do Senhor. Então traz libertação a este lugar em nome de Jesus. A tua palavra diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres, e nós clamamos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, possa libertar vidas nesta noite,
de toda opressão do mal, de toda opressão do inferno, de toda cadeia emocional, de toda tensão, de todo medo, de toda ansiedade. Que a graça do Senhor, como um bálsamo do céu, seja derramada sobre a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, os abençoe, para que possam andar na presença do Senhor. Senhor, nós te suplicamos neste momento, que a angústia da alma, que o medo, que a tensão e que a preocupação com o amanhã, nesta noite, colocadas na presença do Senhor, sejam transformadas em alegria para a glória do teu nome, Senhor. A tua palavra diz que na presença do Senhor há abundância de alegria, e nós pedimos ao Senhor, derrama sobre cada um a tua bênção e a tua paz. Aqueles que estão vindo à presença do Senhor pela primeira vez na sua vida, toca-os profundamente. Aqueles que estão escravizados por pecados do passado, liberta nesta noite em nome de Jesus, porque não existe nenhum pecado que seja maior do que a tua graça, Senhor, que seja maior do que o teu poder. Nenhum pecado escravizador pode ser incontrolado quando nós temos diante de nós o Deus dos impossíveis. Então nós cremos nisso e oramos ao Senhor, que o Senhor traga cura, restauração, transformação, que o medo de cada um, que o temor de cada um, que o pranto de cada um possa ser transformado em alegria e exultação na presença do Deus Todo-Poderoso. Abençoa, portanto, Senhor, todos aqueles que aqui estão. Abençoa cada um que está neste lugar. Abençoa os que nos ouvem e nos veem pela internet. Que a tua graça, o teu amor e a doce presença do Espírito estejam com todos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vira para quem está ao seu lado e diz assim: você é livre em Cristo Jesus. Deus abençoe. Se você está aqui à frente, você recebeu a Cristo, fale com um dos nossos líderes aqui. Nós vamos anotar o seu nome, vamos orar por você e abençoar a sua vida. Vamos em paz, queridos. Deus abençoe em nome de Jesus.